Olá, meus queridos irmãos, a nossa amada igreja em Santo Antônio do Canaã. Que bom poder falar com você aqui, ainda que através do vídeo, de maneira virtual, mas poder aqui ter esse momento juntos. Agradecer aqui o irmão Mike pelo convite feito a nós. Quando ele mandou o convite, eu não pensei duas vezes antes de aceitar, porque de fato nós temos um carinho muito grande e ao mesmo tempo muita saudade dos nossos irmãos. Quando eu estou aqui pensando nessa mensagem, já falando aqui para vocês, começa a passar um filme aqui na minha mente, né, de momentos extraordinários, momentos maravilhosos que nós passamos aí com os nossos irmãos. Como não se lembrar aí do calor de Santo Antônio do Canaã, quando a gente estava passando frio ali na serra de Santa Maria de Jetibá, de Santa Teresa, era só descer a serra para Santo Antônio do Canaã e aquele calorzinho delicioso ali, lembrando dos tempos lá da minha terra, de Ponto Belo. Como não se lembrar da receptividade dos irmãos, tanto na igreja, como também nas visitas, seja as visitas na cidade, as visitas na área rural, onde nós íamos aí muito bem recebidos. Não dá para esquecer do junta panela, dos momentos ali após o culto, ali de um momento de um lanche, onde a gente ficava ali batendo um papo depois do culto. Outra hora um junta panela na casa de um dos irmãos, lá na casa do irmão Zé de Freitas, na casa do irmão Alvaci. Ali tinha um prato ali que era o prato principal, ali na casa do irmão Alvaci, da irmã Aparecida. Eu não vou falar o prato aqui, porque a gente está gravando um vídeo aqui e pode ser que nem todos entendam o contexto, né? Mas eu creio que vocês se lembram muito bem desses momentos aí extraordinários, maravilhosos que nós vivenciamos e passamos aí. E eu e a minha família, minha esposa, deixo aqui um abraço da Nube e das crianças. Guardamos aí no coração, né, um carinho, uma lembrança muito boa dos nossos irmãos aí de Santo Antônio do Canaã. Esperamos, né, que em breve a gente possa ter uma oportunidade para estar pessoalmente aí, em decorrência dessa pandemia. Estamos com dificuldades até mesmo no distrito, né, para estar pessoalmente aí nas igrejas, né? Aqui nós estamos com uma taxa muito alta de casos para o tamanho da população aqui de Marataízes, de Itapemirim. Nós temos aí pouco mais de 500 casos confirmados de coronavírus. Temos no município de Marataízes 25 óbitos aí registrados por Covid-19. Desses 25 aí, 2 membros aqui da nossa igreja, e isso tem gerado aí uma certa apreensão, né? Um certo cuidado também por parte das igrejas, dos irmãos. Fato é que das minhas 8 igrejas aqui, apenas uma está funcionando assim de uma maneira muito limitada. As outras 7 igrejas ainda não retornaram com os cultos no presencial, né? Apenas tendo esses momentos de interação aí virtual, e na medida do possível a gente tem visitado os nossos irmãos aí ali no portão, na varanda, passando rapidamente, tendo um momento ali de oração com eles. Mas esse é o desafio, é o momento que nós estamos vivenciando. Eu creio que vocês aí de alguma maneira têm enfrentado essa situação também, porém a gente vai vencendo aí um dia de cada vez, certo de que Deus é maior do que qualquer crise, qualquer problema, qualquer dificuldade. Em breve tudo isso vai passar. Mas isso aí, eu estou aqui falando e pensando aqui no rosto, né, de vocês aí, quem é que está, eu não sei necessariamente quem vai estar assistindo nesse momento, mas me vem a lembrança aí, como no dia normal de culto que eu estive aí, né, os irmãos aí cantando, os hinos do Inário, né, o irmão José de Freitas, o Mike aí nos instrumentos, né, os filhos do irmão Thales aí
ajudando aí na música, nos instrumentos, a Fernanda, a irmã Aparecida, dirigindo aí os louvores, enfim, a participação aí de todos, aí a gente guarda essas lembranças com muito carinho no coração, mas, enfim, se eu for ficar lembrando aqui, eu vou lembrar de muita coisa e a gente precisa entrar no texto bíblico aqui para não tomarmos muito tempo aqui do vídeo, tá bom? Mas vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Malaquias. Malaquias aqui no capítulo 2. Peço você que abra a sua Bíblia para acompanhar comigo. Vamos falar sobre um tema muito importante, né, relacionado aí à proposta do convite que me foi feito para falar sobre família como plano de Deus, o projeto de Deus aí, o que Deus pensa, o que Deus quer aí com respeito à família, seguindo os padrões divinos. E esse texto de Malaquias, ele chama a nossa atenção e lança muita luz ao que Deus reprova e ao que Deus espera aí para uma família constituída conforme a vontade dele. Malaquias capítulo 2, versos 10 até o verso 16. Está escrito da seguinte maneira. O subtítulo aqui na minha Bíblia está assim: Advertência contra a infidelidade conjugal. E aí segue o texto, verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho, o Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vamos orar? Senhor Deus e bom Pai, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. A Tua palavra está aberta nesse momento, foi lida por nós. Queremos que o Senhor fale conosco através da mesma. O instrumento humano é limitado, mas a palavra é do Senhor. Portanto, queremos convidar o Senhor como autor da palavra, através do Espírito Santo, estar conosco, nos direcionando nesse estudo, na interpretação da mesma. Que as lições extraídas possam continuar sendo praticadas por nós, que o Senhor nos capacite a vivermos cada dia conforme o plano do Senhor para o nosso casamento, para a nossa família. Bênçãos essas te pedimos por hora, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O assunto de hoje, nas manchetes dos jornais, é a crise provocada pelo coronavírus, né, pela Covid-19. A crise aí na saúde, crise na economia, crise na política. A gente vê as estruturas em que o ser humano deposita a sua confiança, todas elas aí abaladas, né, limitadas, né? O ser humano confia
no poder, no recurso material, tem a sua limitação diante de uma crise. O ser humano confia no recurso político. Poder político também tem sua limitação num momento como esse. E o ser humano também confia no poder científico, e mesmo o poder científico também é limitado para dar uma resposta rápida a uma situação como essa, de uma enfermidade que assola as nações, assola o mundo. Mas existe uma crise que já acontece há muito mais tempo. A maior crise que nós vivemos chama-se a crise da família. O que é casamento? O que Deus diz sobre casamento, casamento misto e o divórcio? Como é que Deus encara isso? Nesse estudo de hoje, esse estudo versará sobre essas questões vitais. Sabemos que a teologia, ela determina a vida. Os sacerdotes, conforme o texto que lemos aqui, se você ler todo esse livro do profeta Malaquias e outros profetas menores aqui, você vai perceber isso. Os sacerdotes, eles deixaram aqui de ensinar a palavra e o povo foi se corrompendo. Práticas erradas são frutos de princípios errados, que às vezes são ensinados, ou por não serem ensinados princípios certos, o povo se enreda para princípios equivocados, princípios errados. E eles estavam lidando aqui de forma errada uns com os outros, porque estavam também lidando de forma errada com Deus. Nós sabemos que a família, ela determina a igreja. Os casamentos mistos estavam aqui pondo em risco a teocracia judaica, a integridade espiritual da nação, e o divórcio também estava colocando em risco a própria integridade das famílias. O abandono aqui do cônjuge estava ameaçando o desmoronamento do lar, da família, ali no meio do povo de Israel. Famílias desestruturadas e quebradas, consequentemente, desembocam em igrejas, ao mesmo tempo, fragilizadas. E eu queria ver alguns pontos importantes aqui com você nesse relato aqui. No verso 14, o casamento é uma aliança de amor. Veja comigo aqui o verso 14 do capítulo 2 de Malaquias. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Então, o casamento é uma aliança de amor, que tem Deus como testemunha. Há os limites ali da aliança conjugal. Quais são esses limites? Esses limites mostram para nós que o casamento é uma união heterossexual, conforme aqui o verso 14. Um homem e a mulher, uma mulher da sua mocidade. O casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Este é o princípio da criação, conforme Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a união homossexual é uma abominação, um erro, é uma torpeza, é uma paixão infame contrária à natureza. O casamento é também um outro limite que a gente percebe aqui, nessa aliança do casamento, é que o casamento é uma união monogâmica. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. A monogamia foi instituída na criação, foi sancionada na lei de Deus e reafirmada na graça de Cristo Jesus. Repito, foi instituída na criação, foi reafirmada na lei de Deus, dos 10 mandamentos, e foi reafirmada também, sancionada na lei e reafirmada na graça. Quando Jesus falou sobre casamento, ele citou Gênesis, casamento entre um homem e uma mulher. Quando ali nos 10 mandamentos vai falar sobre
sobre não cobiçar, diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, no singular, não no plural, não as mulheres, mas a mulher. Então, o princípio bíblico é de uma união monogâmica. O casamento também é uma união monossomática. O sexo no casamento é ordem, é bom, é santo, é puro, é deleitoso. A deslealdade à aliança implicava na infidelidade sexual. E se a gente perceber, os índices de infidelidade conjugal são alarmantes na atualidade. 75% dos homens e 63% entre mulheres, as taxas aí de infidelidade. O casamento é uma união também indissolúvel, é um outro limite do casamento. A quebra da aliança conjugal é deslealdade. Jesus afirmou que o Deus que uniu não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. Então, precisamos entender isso, né? Outra coisa importante entendermos é a natureza dessa, além dos limites da aliança, também a natureza da aliança conjugal. O casamento aqui é uma aliança voluntária de amor entre um homem e uma mulher. O casamento não é uma coisa assim compulsória, é uma escolha voluntária. Ninguém obriga duas pessoas a se casarem, pelo menos na nossa cultura, quem sabe ainda possa existir isso em algum lugar de alguém ser obrigado a se casar com base numa promessa que os pais fizeram, mas via de regra, ninguém é obrigado a se casar com outra pessoa. Quando elas se unem nessa aliança, elas devotam o amor um pelo outro, elas aceitam entrar debaixo do mesmo jugo, elas fazem aqui uma aliança, um pacto de pertencerem um ao outro, de cuidarem um do outro, de serem fiéis um ao outro. O casamento é isso, é uma aliança, é um pacto. Provérbios 2, verso 17, fala a respeito disso. Provérbios 5, verso 18, também exorta ali o marido a alegrar-se com a mulher da sua mocidade. E Malaquias aqui toca nesse ponto, a importância da mulher da mocidade. Então, o casamento é uma aliança de companheirismo. Essa é a natureza. Estamos falando sobre a natureza dessa aliança conjugal. O casamento não foi criado aqui para os cônjuges viverem em competição, competindo um com o outro, mas para cooperarem um com o outro. Eles devem cuidar um do outro, como cuidam de si mesmo. Eles são companheiros, ou seja, devem estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade. E o casamento, ainda falando sobre essa natureza dessa aliança, o casamento é uma aliança que foi testemunhada por Deus. Deus é o arquiteto, o fundamento, é o sustentador do casamento. E ele está presente, ele é a testemunha principal. O casamento foi instituído por ele, é feito na presença dele. Então, nós devemos pedir a ele o cônjuge. Quem ainda não escolheu, tem que ter essa vida de oração, pedindo a Deus pelo cônjuge. A gente já ouviu experiência de pais que, quando os filhos ainda estão nos braços, ali, bebês no colo, já estão orando por quem será o futuro cônjuge daquele menino ou daquela menina que ainda está nos braços. Não há nada equivocado nisso. É uma decisão que ele vai fazer um dia, muito séria, e que pode-se orar e deve-se orar antecipadamente por essa decisão. Então, devemos construir a relação sobre ele. Temos que estar fundamentados em Deus para poder constituir um casamento. Salmo 127, verso 1. E Eclesiastes 4:12 fala sobre o cordão de 3 dobras, né, que não se rebenta com facilidade. Você conhece a aplicação desse texto. O segundo grande ponto que eu queria tocar com base nesse relato aqui é sobre casamento misto. Casamento misto, conforme o relato bíblico, é uma violação do propósito de Deus. O casamento misto ele é uma deslealdade à própria paternidade de Deus. Veja comigo aqui o verso 10.
O verso 10 diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, Deus é o pai do seu povo de uma forma assim especial. Deus chamou Israel para ser o seu povo particular, Oséias 11, verso 1. Nós pertencemos à família de Deus, fomos adotados e também somos gerados no Espírito, o Israel espiritual. Deus fez conosco uma aliança de ser o nosso Deus e nós o seu povo para sempre. E ele requer de nós fidelidade. O casamento misto, ele leva à idolatria, leva à adoração de outros deuses. Era ali uma espécie de infidelidade conjugal com Deus, o Deus da aliança. Era uma traição, uma quebra da aliança ali com Deus. Você olhar o livro de Êxodo 34, 11 a 16, Números 25, Números 13, 23 a 29, alerta sobre isso. Explora mais esse assunto. Né? O apóstolo Paulo pergunta: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? 2 Coríntios 6, 15 e 16. Então, o casamento misto era uma porta de entrada para o desvio da fé. A geração antediluviana enfrentou ali uma decadência devido ao casamento entre filhos de Deus com as filhas dos homens, ou seja, de uma geração piedosa com uma geração que não temia a Deus. A geração que possuiu ali a terra prometida também enfrentou a questão dos casamentos mistos, e isso foi um fator principal da apostasia religiosa de Israel. Salomão e Acabe também são exemplos tristes desse fato. A geração pós-cativeiro, pós o povo retornar do cativeiro babilônico, também teve que lidar com isso, e o casamento misto ali foi duramente reprovado por Esdras, está lá em Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 10, capítulo 13, Malaquias, aqui no capítulo 2, também falando sobre isso já no período pós-cativeiro. Então, irmãos, o casamento misto é a quebra da aliança feita pelos pais, conforme o verso 10 que eu li aqui. Quando o povo recebeu a lei de Deus no Sinai, eles prometeram a Deus que não dariam seus filhos ou suas filhas em casamento aos adoradores de outros deuses. Êxodo 34, 16, Deuteronômio 7, 3. A questão aqui não era os casamentos interraciais, não era isso, mas era a união com adoradores de deuses estranhos. O problema não era racial, era religioso. Boaz casou-se com Ruth, uma moabita, mas Ruth agora estava servindo ao mesmo Deus que Boaz. Então, hoje, quando uma pessoa se casa com alguém não nascido de novo, está quebrando esse preceito bíblico. 1 Coríntios 7, 39, 2 Coríntios 6, 14 a 17. Então, o casamento misto, ele implica em infidelidade a Deus. Veja comigo aqui o verso 11. O verso 11 diz assim: Judá tem, estou no capítulo 2 de Malaquias, Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Olha aí. Porque atenta, irmãos, isso atenta contra o propósito da família instituída por Deus, da família que é para viver para a glória de Deus. A família devia ou deve ser a escola em que a vida como Deus a imagina ou a imaginava deveria ser aprendida e praticada. Deuteronômio capítulo 11. A vida cristã deve ser vivida, queridos, exclusivamente para a glória de Deus. O casamento é uma demonstração do casamento de Cristo com a igreja. Então, o lar precisa ser uma pequena igreja santa, adorando ao Deus Santo. Uma casa dividida não pode prevalecer. Diz a Bíblia: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo.
Então, isso conspira contra a criação dos filhos, até no temor do Senhor. O verso 15 aqui mostra isso. Um casamento misto tem grandes dificuldades na criação dos filhos, na disciplina, na admoestação do Senhor. Efésios 6, verso 4, os filhos passam a falar meio asdodita, conforme o relato de Neemias 13, 24. Ali tinha até a implicação, a língua. Os filhos não sabiam se falava a língua do povo de Israel ou se falava a língua das mães, ali que era de outro povo, de outra nação, que serviam a outros deuses, e era uma confusão tremenda. Então, isso era uma aberta desobediência, essa questão do casamento misto, ao mandamento de Deus, à ordem de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ordem de Deus é clara. O casamento misto não faz parte do projeto de Deus para o seu povo. O casamento em exogamia, em julgo desigual. Deuteronômio capítulo 7, versos 3 e 4, 2 de Coríntios 6, 14 e 17. Estamos mencionando esses textos aí, anote esses textos. O casamento misto é um alvo certo do juízo de Deus. Veja aqui o verso 12 de Malaquias 2, diz assim: o Senhor eliminará, olha o juízo de Deus, o Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, a desobediência traz juízo. Deus não premia desobediência. As consequências podem ser amargas para aqueles que entram na contramão da vontade de Deus. Essa linguagem aqui do texto faz lembrar o juízo que atingiu lá o sacerdote Eli, cuja família foi eliminada do sacerdócio por causa de sua negligência, por causa das maldades cometidas ali por seus 2 filhos, está lá em 1 Samuel, no capítulo 2. Então, essa questão do casamento misto, queridos, é um repúdio, é algo que Deus realmente reprova e não é recomendado pela igreja, pela palavra de Deus. O terceiro grande ponto que eu quero tratar com você aqui, grande lição desse relato, é o assunto do divórcio. O divórcio, ele também não é aceito por Deus, é uma quebra da aliança conjugal. Vamos ver um pouco aqui sobre a questão da natureza do divórcio. O divórcio, ele, de fato, não foi instituído por Deus. Veja comigo aqui o verso 16. O verso 16 diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então, Deus, irmãos, regulamentou o divórcio, mas não instituiu o divórcio. Deus instituiu o casamento, não o divórcio. O casamento, ele é fruto do coração amoroso de Deus. Já o divórcio é fruto do coração endurecido do homem. O divórcio não é da vontade de Deus. Embora o divórcio seja permitido em caso de infidelidade e abandono, ele não é obrigatório. Ele é resultado da dureza de coração. Melhor que o divórcio é o perdão e a restauração. O divórcio, ele é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Olha aqui os versos 14 e 15, diz assim: e vocês perguntam porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscavam uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, irmãos, o divórcio, ele é uma quebra de uma aliança feita na presença de Deus. O divórcio é a apostasia do amor. É rejeitar alguém que um dia foi desejado. É descumprir promessas feitas na presença de Deus. Malaquias diz que é a quebra da aliança primeiro com a mulher da tua mocidade,
Segundo, com a tua companheira. Terceiro, com a mulher da tua aliança. Está aqui nos textos que nós lemos. Qual é a causa do divórcio? Às vezes pode ser a falta de cuidado de si e do cônjuge. O casamento é como conta bancária. Se sacarmos mais do que depositamos, vamos à falência. Se investíssemos mais no casamento, teríamos menos divórcios. Mateus 19, 3-9. Quem ama o cônjuge, a si mesmo se ama. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Não deixe o casamento cair na rotina. Não guarde mágoa. Evite as brigas, evite a ira. Resolva, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Outro dia eu li sobre uma história de um casal que eles fizeram um pacto. O pacto era que toda vez que eles tivessem alguma discordância, algum conflito, que eles tivessem ali uma briga, uma discussão, eles fizeram um pacto que eles não iriam comer, ou seja, iriam jejuar, nenhum dos dois teria o direito de comer qualquer coisa antes de resolver a questão. Olha que dica, né? Talvez é uma dica boa aí para a gente colocar em prática. Faz um pacto. Só vamos comer depois que a gente resolver isso. Fizeram esse pacto aí, toda vez que briga, aí a hora que a fome aperta, tem que reconciliar, né? Então, irmãos, não pode se descuidar nessas coisas, não guarde mágoa, não se descuide da comunicação, supra as necessidades emocionais e sexuais do cônjuge, administre sabiamente a questão financeira. A falta de bom senso, às vezes, também é uma das causas para divórcio. Ninguém com um resto de bom senso o faria, mas que fez um patriarca? Veja comigo aqui o verso 15. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscavam uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Sabe, ninguém com um resto de bom senso o faria, mas que fez aqui esse patriarca? Buscava descendência prometida por Deus. Alguns estudiosos veem aqui o divórcio de Abraão, mas eu creio que o texto aqui fala da criação. O assunto do contexto aqui é divórcio, daí a exortação do profeta. Portanto, cuidai de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, antes de divorciar, uma pessoa precisa ter bom senso para pensar nas consequências. Quem sabe Abraão não pensou nas consequências quando deixou a sua mulher, não que ele a abandonou, mas foi contrair outra pessoa para alcançar o filho da promessa, né? De ali ter relações com a sua criada para ali alcançar a promessa de um filho que seria o descendente da promessa. E não era essa a promessa de Deus, a promessa era um filho da mulher da sua mocidade, era um filho de Sara, como posteriormente veio, e ele, por desacreditar nisso, acabou entrando numa relação de poligamia, que também é desaprovada por Deus. Então, isso traz muitas consequências. O divórcio traz consequências para a vida espiritual. Antes de divorciar, uma pessoa precisa ter bom senso e pensar nessas consequências espirituais, emocionais, consequências econômicas, consequências para os filhos, consequências para a igreja. O que mais podemos falar sobre as consequências do divórcio? Ele provoca dor na pessoa abandonada. Esse choro aqui que fala no texto, essas lágrimas, no versículo 13, esse choro era dos homens que se chegavam a Deus sem ter suas orações respondidas, e também das mulheres abandonadas. Quando as esposas ali eram abandonadas, elas iam ao altar e derramavam suas lágrimas. Isso tocava o coração de Deus ao ponto dele não aceitar as orações dos maridos que as abandonavam. Então,
o divórcio dói mais do que o luto para com o cônjuge ou para com os filhos. O divórcio é dolorido, traz graves consequências para os filhos. Veja aqui o verso 15, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscavam uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel. Então, traz consequências para a descendência, para os filhos. A poligamia e o divórcio não são conducentes à criação de filhos no temor de Deus. E, em última instância, essas práticas não eram proveitosas para obter a semente piedosa na árvore genealógica do Messias prometido. Outra consequência do divórcio é que ele provoca quebra da comunhão com Deus da pessoa que abandona. Os contemporâneos ali de Malaquias estavam subestimando o pecado do divórcio. Eles choravam, mas não obedeciam. Quando Deus não aceita o ofertante, ele rejeita a oferta. É por isso que diz aqui, não adianta fazer ofertas, não vai ser aceito. No primeiro capítulo de Malaquias, Deus recusa-se a aceitar os sacrifícios porque os animais eram defeituosos. Agora Deus aqui rejeita esse povo e suas ofertas por causa do divórcio dos ofertantes. Salmo 66, verso 18, diz que se há iniquidade no coração, Deus não ouve as orações. 1 Pedro 3,7 diz que se o marido não vive a vida comum do lar, suas orações são interrompidas. Então, queridos, Deus não aceita o culto desses homens, dessas pessoas, porque Ele não aceita a quebra da aliança conjugal. Isso provoca outra consequência que o divórcio causa, que ele provoca o repúdio de Deus ao ato e também à pessoa. Deus odeia o divórcio, e está aqui no verso 16, e repudia aquele que age com violência com o cônjuge abandonado. Para Deus, o divórcio é como cobrir de violência suas vestes. De fato, queridos, toda vítima do divórcio é violentada psicologicamente. Os golpes psicológicos precedem a separação física. O divórcio não é algo de somenos importância, para Deus. Deus vê isso como algo realmente muito sério. Numa época em que o divórcio campeia tão sério, de maneira tão acelerada, nós precisamos inclinar os ouvidos a estas palavras de Deus. E eu posso concluir, queridos, essa minha apresentação, minha mensagem, com base nesse relato, essa reflexão bíblica, podemos concluir da seguinte maneira: o povo de Deus, que está ali realmente aliançado com Ele, não deve entrar em aliança com aqueles que não pertencem à família de Deus. Deus é contra o casamento misto. Segunda coisa que esse texto nos mostra é que o clamor dos feridos é mais alto aos ouvidos de Deus do que as orações daqueles que ferem. Então, as lágrimas dos oprimidos são mais preciosas para Deus do que as ofertas daqueles que oprimem. Terceira coisa que esse texto nos traz é que Deus é testemunha de toda cerimônia de casamento e também será testemunha de toda violação desses votos. Quarta e última, o pecado do divórcio é uma coisa abominável que Deus odeia. Deus nos ajude, irmãos, para que essas coisas que destoam, que afastam-nos do ideal de Deus para a família, para o casamento, para o exemplo que a gente precisa deixar para os nossos filhos, que essas coisas elas não alcancem a nossa tenda, que essas pragas, esses vírus do diabo para destruir o casamento, destruir as famílias, passem bem longe das nossas tendas, dos nossos lares, e possamos estar tendo a nossa família blindada, família invencível com Deus, família protegida por Deus, famílias abençoadas de Deus. Deus abençoe a sua família para que ela possa, como sempre dizia, e como sempre diz, né, irmão José de Freitas, né, viver ombro a ombro, né, a família unida, família buscando juntos,
viver o ideal de Deus para o casamento, para a criação dos filhos, o ideal de Deus como exemplos para as demais famílias dessa terra. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Quero orar com você. Querido Deus e bom Pai, obrigado por essa reflexão da Tua palavra, a Tua palavra que nos alerta quanto a vivermos o ideal do Senhor para o casamento, para a família. Senhor, a nossa natureza pecaminosa, as nossas tendências para o mal, muitas vezes quer nos enredar, quer nos embaraçar e nos levar para esses espinhos, para essas ciladas do inimigo. Mas, ó Deus, que o Senhor nos ajude como marido, ajude as esposas, os filhos, a cada um a viver no seu papel, buscando piedosamente estar na Tua presença, em comunhão contigo e proporcionar o ideal do Senhor para o relacionamento familiar. Queira Deus abençoar as famílias em Santo Antônio do Canaã. Ó Deus, tanto os nossos irmãos que já estão há mais tempo na igreja, os irmãos mais novos que foram alcançados através desse evangelho, que o Senhor esteja abençoando essas famílias, para que possam permanecer firmes na rocha, firmes na Tua presença, aguardando o breve retorno de Cristo a essa terra, vivendo blindados contra as investidas de Satanás, vivendo protegidos, amparados pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada família da nossa igreja em Santo Antônio do Canaã. Pedimos essas bênçãos para essas famílias e para a nossa também, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Foi uma alegria estar com você aqui, esses momentos. Que Deus abençoe ricamente aí. Até uma próxima oportunidade aí, se Deus quiser. Deus abençoe.